Agora, nós vamos comentar sobre algo importante, né, Luiz Paulo, que é o respeito ao dinheiro do cidadão. O caixa é um só. E aí o PSDB tem um legado importantíssimo, que foi mencionado há pouco, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que na essência é isso: cuidado com o dinheiro do cidadão para que isso se transforme em melhoria de vida para o cidadão. Luiz Paulo, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos que nos ouvem, a turma do Espírito Santo. Espero que os quase 100 inscritos lá do Espírito Santo estejam nos ouvindo. Galera do Espírito Santo já vai mandar alô aqui. É isso aí. É um alô muito especial a Sérgio Fausto, querido amigo, uma referência intelectual e política do nosso partido, e a exposição excelente dele. Eu vou me inspirar nele também, porque eu não vou seguir exatamente a minha exposição, ainda mais que o meu tema é um pouco mais árido do que o tema do legado da social-democracia, que o Sérgio Fausto brilhantemente expôs aqui, né? Eu vou começar dizendo para vocês que não é só a lei de responsabilidade fiscal. Eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade fiscal como valor e como que ele apareceu na nossa agenda, né? O Plano Real, a estabilização da economia brasileira, a estabilização da moeda, teve uma fase, quer dizer, começa em 93, quando o Fernando Henrique assume o Ministério da Fazenda, e eu digo que ele vai mais ou menos até março de 1999, no início do segundo mandato do Fernando Henrique, quando se implanta o chamado tripé macroeconômico do Brasil. Foi quando, logo no início do segundo mandato do Fernando Henrique, nós tivemos um problema na área cambial, mudanças de política, incertezas na transição do primeiro mandato para o segundo mandato. Foi um momento crítico para o partido. Armínio Fraga, então, em março, ele assume o Banco Central, trazendo essa proposta, essa ideia, que o Brasil, de certo modo, estava se preparando para isso. Na primeira etapa, a estabilização da economia ficou muito ancorada, muito dependente de uma estabilização do câmbio. E quando o câmbio ficou meio instável, todo mundo ficou com muito medo que fosse voltar a inflação, que fosse reindexar a economia e a hiperinflação fosse voltar, né? Mas seria preciso dar um passo adiante, e esse passo adiante seria trazer o tripé macroeconômico. No tripé macroeconômico, um dos pés é exatamente o superávit primário e a credibilidade das finanças públicas. Então, nós não teríamos âncora cambial, teríamos âncora fiscal. Então, o tripé seria câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal, credibilidade das contas públicas. Porque se o país está emitindo moeda, a moeda vai ter, a credibilidade da moeda depende da credibilidade de quem a emite, e isso é responsabilidade fiscal, né? Mas aí, isso em 99, né, se discutia, mas não adianta o governo federal, o Fernando Henrique e a União ter responsabilidade se os estados e municípios não tiverem. Porque o que interessa para a credibilidade fiscal do país é a contabilidade agregada do setor público. A União, mais os estados, mais os municípios, né? Mas como fazer para que estados e municípios também tenham essa responsabilidade, não gastem para mais do que podem? Como que eles vão ajudar o Brasil a estabilizar a sua moeda? Quer dizer, para a moeda ter estabilidade, ter confiança, é preciso que as finanças públicas tenham confiança. Foi assim que no ano 2000, né, no ano 2000, o governo, preciso de registrar aqui o papel do economista José Roberto Afonso,
que era na época superintendente de assuntos federativos do BNDES, também o ministro, que depois foi ministro do planejamento, do Fernando Henrique, também capixaba, Guilherme Dias, teve uma participação muito grande. Alguns economistas até desdenhavam da ideia de fazer uma lei. Vai fazer uma lei de responsabilidade fiscal? Poxa, quem tem responsabilidade vai ser responsável. Quem não tem, não vai ser. Não adianta nada fazer uma lei. Mas a verdade é que a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ela veio gravada e ela virou uma referência política para o país, né? Então, o que a lei de responsabilidade fiscal diz? A lei era muito simples, já existia até uma lei antes que limitava o gasto com o pessoal, mas o que fez a LRF, né, no ano 2000, né, logo depois que veio o tripé macroeconômico, que o Armínio assumiu o Banco Central, que a gente acalmou o ambiente econômico do Brasil, a lei dizia o seguinte: ela estabelecia limites para o gasto com o pessoal de todo mundo, da União, dos estados e dos municípios. Ela estabelecia também limites para a dívida dos estados e dos municípios, como assim, limites de estoque da dívida e limites do crescimento. Não pode crescer mais do que, de um ano para o outro, mais do que X%, 10%. E o estoque da dívida não pode ser maior do que a receita de um ano e tal. Então, tinha limites que os estados e municípios tinham que cumprir. E mais importante do que tudo, a lei de responsabilidade fiscal acompanhava a execução orçamentária através de relatórios, porque trimestralmente, então, os municípios, os estados tinham que publicar relatórios. Olha, porque o gasto público, você orça. Depois de orçar, você tem o empenho. Depois você tem a liquidação, que é na boca do caixa, pagar. Então, a pior dívida que pode acontecer no setor público é quando o município, o estado desorganizado, está devendo o posto de gasolina, está devendo o empreiteiro, está devendo a loja de material de construção, ou está devendo salário, está devendo, né? Então, a dívida, nem toda dívida é uma coisa ruim. Uma dívida, eu digo sempre que dívida é igual colesterol, tem o bom e tem o ruim. A dívida, uma dívida contraída junto ao BNDES, junto à Caixa Econômica, para fazer uma obra que é uma dívida que está dentro dos limites da LRF, é bom. Não é uma coisa ruim, é da boa técnica financeira fazer dívida para fazer investimento, né? Então, mas não, os municípios desorganizados gastavam tudo e faziam dívidas junto a fornecedores, né? E isso dá margem também à corrupção, quem vai receber primeiro, quem chegou. Então, a lei de responsabilidade fiscal colocou obrigações de transparência na gestão do gasto, né? na organização do desembolso, né? Então, isso foi uma referência muito importante no ano 2000. Então, eu quero, assim, resumindo, em primeiro lugar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que acontece no ano 2000, ela é uma decorrência de uma exigência do Plano Real, do Plano de Estabilização, que precisava construir uma âncora fiscal, uma referência de credibilidade das finanças públicas, e precisava de colocar os estados e municípios juntos com a União para que metas de superávit fossem alcançadas e, com isso, o real, a moeda brasileira, ganhasse credibilidade junto ao mercado financeiro, junto aos investidores, junto à população, de um modo geral, né? Passa aí, por favor, mais uma lâmina. Então, é isso que eu estou dizendo nessa lâmina, o equilíbrio fiscal e a estabilidade macroeconômica, né? Isso é o início da responsabilidade fiscal. Passa, por favor, a próxima lâmina. Agora, nos estados e municípios, o ponto central da responsabilidade fiscal
é adquirir capacidade de investimento com recursos próprios. Isso igual fazer uma poupança, né? É um pouquinho diferente de fazer uma poupança, porque ela é uma coisa, vamos dizer assim, é uma coisa dinâmica, né? É no tempo, né? Poupança dá a ideia de você guardar dinheiro no baú ou debaixo do colchão para gastar depois. Não é isso. Não é isso. Você tem uma receita que é um fluxo de receita, você tem os custos, pessoal, custeio, etc. E isso é uma coisa que acontece todo mês, todo ano. E um pedaço, o que sobra é a capacidade de investimento com recursos próprios. Então, isso é que confere à responsabilidade fiscal a pré-condição de responsabilidade social e de proteção social. Nenhum organismo público, nem Estado, nem município, nem mesmo uma autarquia, uma organização, seja ela qual for, ela consegue cumprir suas obrigações sociais se ela não tiver capacidade de investimento com recursos próprios. Isso é decisivo, né? Quem não tem capacidade de investimento com recursos próprios fica dependendo de transferências para trocar uma lâmpada, para pintar uma porta. Então, o município, o Estado, uma estatal, uma autarquia que não tem capacidade de investimento com recursos próprios, ela é uma fonte de problema, ela é um centro de custo, ela não faz parte da solução dos problemas sociais, não consegue fazer parte da solução dos problemas sociais. É como obeso mórbido, não pode, se você der para o obeso mórbido leite condensado, ele vai morrer, né? Então é preciso que todos os organismos, mas particularmente estados federados e os municípios, que conquistem capacidade de investimento com recursos próprios. Então, isso é decisivo. Para quê? Primeiro, para cuidar dos investimentos de manutenção. Numa cidade, os investimentos de manutenção precisam ser financiados com a capacidade de investimento local. Então, o que é? Buraco da rua, a escola, isso depois de pagar pessoal e custeio, né? Então, o município não pode ficar dependendo do Estado mandar dinheiro, da União mandar dinheiro para ele fazer os investimentos de manutenção. A manutenção tem que ser financiada com a capacidade de investimento que ele conquistou. Segundo lugar, se ele tem capacidade de investimento, ele pode contrair dívidas junto a organismos oficiais que oferecem recursos para investimento com prazos longos e custo, em termos de taxas, baixos. BNDES, Caixa Econômica, BID, Banco Mundial. Esses órgãos, para você fazer um plano para investir, por exemplo, para urbanizar as favelas do município, para fazer saneamento básico, para fazer macrodrenagem, para fazer habitação de interesse social, obras que custam caro, que vão levar vários anos fazendo. Você não faz isso com a poupança corrente. Você não faz isso só com a capacidade de investimento, com recurso próprio. Mas você precisa dessa capacidade de investimento com recurso próprio para você poder captar esse recurso no banco. O banco que te presta, ele vai querer receber isso de volta. Então, isso você vai ter que fazer o serviço dessa dívida dentro dos limites que a LRF estabelece. Então, esse endividamento responsável só pode ser feito por quem conseguiu conquistar capacidade de investimento com recurso próprio. Uma outra coisa mais adiante que a gente está faltando no Brasil é acesso ao mercado de capitais, né? Isso também no resto do mundo, países desenvolvidos financiam o investimento local com mercado de capitais, títulos, bonds, e isso, infelizmente, o Brasil ainda não chegou nesse ponto, né? Vamos passar, por favor. Nesses anos, o que aconteceu com o Brasil é que nós andamos para trás, de 2002 para cá, e de 2000, do ano da LRF para cá, o que aconteceu é que o governo federal perdeu a preocupação com essa disciplina fiscal que caracterizou o governo do PSDB.
Então ele foi relaxando, e o que acabou ocupando o espaço da responsabilidade fiscal foram as transferências voluntárias, que eu chamo de populismo fiscal, ou federalismo de subserviência. Transferências voluntárias da União, seja do Executivo, seja do Legislativo, suprindo todos aqueles mecanismos financeiros mais adequados, mais saudáveis que eu mencionava antes. Capacidade de investimento com recurso próprio, operações de crédito, mercado de capitais. Então, hoje, todo mundo está atrás de uma transferência voluntária, um convênio, uma emenda. Então, isso, infelizmente, ocupou e deformou o sistema das finanças públicas brasileiras, e a responsabilidade fiscal hoje está na UTI, mesmo cumprindo dados e metas e tal. Nós não estamos trabalhando para que a responsabilidade fiscal seja um valor do setor público, nem na União, a começar da União, porque o governo do PT, ele tem gasto é vida, né, tem uma ideia populista do gasto público e não uma ideia de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal é o contrário do populismo fiscal, é o oposto do que foi feito nos últimos anos. Nós precisamos resgatar a bandeira da responsabilidade fiscal. Aí eu quero mostrar mais uma lâmina. Vejam bem, esse número aqui, eu prometo que é o único número que eu vou mostrar. Mostra em 2002, as transferências voluntárias, convênios e emendas parlamentares respondiam a 1,5% do gasto total da União. Em 2025, isso respondeu por 4%. Mais do que dobrou em 2 muito décadas. Mais. Era 8 bilhões em valores correntes, passou para 75 bilhões em valores correntes, né, nesse período. O que mostra que hoje, quando você fala... Acaba com o orçamento, né? Nós precisamos resgatar a bandeira do equilíbrio fiscal. Isso tem que ser uma bandeira do PSDB, né? Organização das finanças públicas, para que a gente possa trabalhar a favor do cidadão, a favor do desenvolvimento, com organização. A última lâmina que eu queria mostrar para vocês aqui é os desafios da responsabilidade fiscal, daqui para frente. Então, em primeiro lugar, é preciso, a lei orçamentária brasileira é de 64, nós precisamos, para o próximo governo, colocar na pauta e na ordem do dia uma revisão dessa lei, de maneira a colocar as transferências voluntárias dentro de limites e de regras claras, submetidas às prioridades do país, dos estados e dos municípios. E eu estou colocando aqui, eu vi um debate interessantíssimo sobre inteligência artificial aqui nas campanhas. Pois bem, eu acho que nós precisamos de utilizar a inteligência artificial para organizar o gasto público, organizar o processo orçamentário, através de pactuação qualificada, né? Antigamente, a gente defendia, até o PT gostava dessa bandeira, do orçamento popular, do orçamento participativo. Pois muito bem, com a inteligência artificial, nós podemos fazer com que todo o gasto público seja, de fato, pactuado entre todos, né? Ninguém seja o executivo, quando faz uma obra no Estado, ele não está dando nada para o Estado. Ele não é uma benesse que ele está fazendo. Quando o parlamentar leva uma emenda, ele também não está dando nada para ninguém. Nós precisamos de resgatar isso é a responsabilidade fiscal. Daqui para frente, precisamos de que é uma coisa meio paternalista, que vai acontecendo junto com esse sequestro do orçamento também por parte... Pois mas veja bem, eu não sou daqueles que fica criticando os deputados ou o Congresso só por isso não. Porque, na verdade, antes era o Executivo que fazia isso com os convênios. E as transferências voluntárias não são
Mas elas não podem ser como são hoje, a fonte exclusiva de financiamento do investimento. Tem uma outra coisa que eu coloquei naquela lâmina também, que é a participação do setor privado. Hoje nós precisamos recuperar não, porque nunca houve isso no Brasil, construir credibilidade jurídica para as parcerias público-privadas e a presença da iniciativa privada em concessões, para que a iniciativa privada possa também participar do esforço de investimento. O esforço de investimento hoje está afogado pelas transferências voluntárias, porque não tem responsabilidade fiscal, né, e o sistema político está todo contaminado, né, por essa fidelização que é feita pelas transferências voluntárias, seja pelo executivo, a disputa de quem é que deu o dinheiro e tal. Isso precisa de ser totalmente reestruturado. Isso tem que ser feito reestruturando a lei orçamentária de 64, fazendo pactuação qualificada com o uso da inteligência artificial e revendo os marcos regulatórios das concessões e participações público-privadas, para que a iniciativa privada tenha confiança para estar presente no investimento das cidades. A consequência de termos um subinvestimento, o subfinanciamento do investimento, a consequência é a crise urbana das cidades brasileiras, o déficit social das cidades brasileiras, as favelas e a violência descontrolada. E isso é a consequência da desordem fiscal do Brasil, da prática. Que vai esmagando o cidadão, né? Vai esmagando o cidadão, vai deixando a vida das pessoas pior e dificulta ainda mais a compreensão dessa política contemporânea, que acaba sendo afetada por uma série de produção de novos significados, não apenas nas redes, mas nas novas relações sociais. E aí nós vamos entrar nas relações de trabalho, enfim. Eu quero saudar aqui, Luiz Paulo, quem está nos acompanhando no YouTube também comentando, o João Lucas. A política brasileira muitas vezes é distante da realidade da população, marcada por decisões que nem sempre atendem ao interesse público. É fundamental que a sociedade deixe a passividade de lado. O Sérgio ainda está conectado conosco? Ok. Acredito também que investir em lideranças que realmente defendam o partido e não usem a sigla para manobras pessoais. O PSDB é forte, grande, com virtudes. Precisamos resgatar seguidores da legenda, diz o Tiago Pontes. O querido amigo e ex-prefeito de Goiatuba, Hermes Traude. O ambiente político atual oferece espaço e oportunidade para o PSDB como partido que tem a social-democracia como base. E aí, aproveitando a deixa do nosso querido prefeito Hermes, Luiz Paulo, é importante a gente olhar para esse cenário da política real que se desenha agora num ambiente eleitoral. Cada eleição é uma oportunidade de ressignificação partidária, à medida em que ele pode colocar novos quadros para ir às urnas, recompor as suas chapas, trazer soluções para os problemas que a sociedade enfrenta. E nesse sentido, o Sérgio, inclusive, contextualizou a abertura da fala dele mencionando isso, o tamanho numérico de bancada, de número de governantes que pode crescer ou pode diminuir, que é um cenário que reflete a atualidade, mas ao passo em que se tem uma essência e um rumo a se seguir, a cada processo eleitoral a gente tem uma chance de ressignificar isso e, sobretudo, de trazer novas lideranças que vão às urnas imbuídas desse bom sentimento e de um propósito legítimo, que é o que a social-democracia apresenta, né? Eu acho que essa eleição vai marcar a virada. Eu acho que desde 2002, quando o Serra perdeu para Lula, o Brasil entrou num ciclo de populismo, né? Eles tiveram que, na eleição, prometer que iam manter a política econômica, fizeram a carta ao povo brasileiro. Quando Lula ganhou
a equipe econômica foi toda de economistas do PSDB, ligados ao PSDB, né? Eles, ao invés de propor uma aliança com o PSDB, reconhecer que o discurso populista dele estava errado, né? E que iriam dar continuidade, e aí isso poderia virar uma aliança política. Eles fizeram o discurso, a narrativa, né, da herança maldita. Sérgio Fausto falou isso agora, né? Uma das maiores injustiças, na verdade, má fé, né? Achar que no ano da eleição o mercado financeiro estava morrendo de medo da vitória do PT, aí a inflação explodiu, o câmbio explodiu, o risco Brasil explodiu, né? E a culpa não foi do PSDB, a culpa foi exatamente do discurso, né, anti-PSDB que o PT fazia, não é? Então, de lá para cá, o Brasil andou para trás, né? E nós precisamos de resgatar isso, resgatar a bandeira da racionalidade, né, da verdade, a responsabilidade fiscal simboliza tudo isso. Com toda certeza. Olha só, já são quase 20h45, que por ocasião do destino é nosso número da sorte. Mas antes eu quero dizer a você que amanhã a nossa conversa continua com a doutora em Ciência Política Marcela Machado e também com o Fabiano Lana. Fabiano que vai falar sobre entregas concretas, o que provamos e o que sabemos fazer. E a Marcela fala sobre a crise dos partidos, que muitas vezes parecem sopa de letrinhas, que tem pouco a dizer. Felizmente não é o nosso caso. Temos ainda muito a tratar, mas Luiz Paulo, queria agradecer você pela participação aqui no nosso ciclo de formação, te desejar uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos que nos ouvem, e vamos em frente, porque esse ano é o ano do 45. Com toda certeza.